Chegou o guia comercial O Melhor de Aguaí. Aguaí agora na palma da sua mão. Um guia completo, organizado por categorias. Você sempre conectado. Clique Disque, rotas GPS, redes sociais, WhatsApp e muito mais. Acesse agora O Melhor de Aguaí, no seu smartphone, computador ou tablet. Você está pronto para uma revolução na sua experiência digital? Então chegou a hora de você conhecer a União Telecom. Com a União Telecom, você não tem só uma internet de fibra ótica ultra rápida, mas também o poder do 5G em um único chip. Só aqui você pode navegar nas redes sociais, trabalhar e até mesmo jogar aquela partida do seu jogo favorito com uma velocidade que você nunca imaginou ter. E não para por aí, com a nossa TV digital você tem acesso a uma infinidade de canais com qualidade de cinema. Junte-se à União Telecom e experimente o futuro da conectividade. Planos a partir de R$ 89,90. Vem pra cá! Estamos chegando aqui no Dia do Trabalho, onde nesse dia não poderíamos deixar de cumprir o nosso compromisso semanal e estar aqui com vocês na Master TV, falando um pouquinho de esporte. Boa tarde, Menon. Boa tarde, Adinho. Boa tarde, David. Boa tarde, todo mundo. Vamos falar dos trabalhadores da bola aí, de Aguaí, do Brasil, do mundo inteiro. Toca a vinheta. Para você que está aí nos acompanhando, entre aí no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, compartilhe com os amigos aí e divulga o bate-bola para todo mundo aí. David, boa tarde, David. Boa tarde, Edinho, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Vamos falar um pouquinho de, que nem diz o Menon, dos trabalhadores da bola aí nesse Dia do Trabalho. E falando dos trabalhadores da bola, na semana passada a gente recebeu o Paulinho, que é o treinador do Esporte Clube Aguaí, e na sexta-feira foi a estreia desse time. Eu, infelizmente, não pude acompanhar, mas o Menon e o David por ali estiveram. O que vocês acharam do jogo? Vamos lá, Menon. Bom, como esse programa nosso que foi importante, né? O Paulinho veio aqui e falou bastante, foi muito sincero e falou o seguinte: nosso time ainda está fraco na bola alta, né? E no dia do jogo levou 2 gols de escanteio. E foi triste, porque o time de Aguaí muito bem montadinho, achei, muito fechado. Os jogadores fazendo balanço, né? A bola vinha para cá, tudo bem treinado. Conseguiram segurar o empate, levaram o primeiro gol de escanteio. Daí abandonaram a precaução, né? Mudaram o destino, foram para frente, conseguiram empatar aos 43, 44. E aí me leva o gol de derrota aos 47. Empataram aos 44? 43 e levaram 44, levaram aos 47. No acréscimo, outro gol de escanteio. Então foi triste, mas foi algumas coisas bacanas, eu achei. O time é bem treinado. 100 pessoas aproximadamente estavam lá, né, David? E vibraram muito com o gol, os jogadores vibraram muito. Eu acho que é um caminho que vai dar certo com o tempo, viu? Foi engraçado que eu estava trabalhando, né? E aí eu estava acompanhando pelo grupo, o pessoal falava 1-0, não sei o quê. E na hora que saiu o gol de Aguaí, eu percebi, porque do escritório não deu para escutar todo o barulho do gol. Mas é uma pena, né? Você fazer o gol no finalzinho do jogo, aí já tomar, aí não tem time que consiga se reorganizar, né, David? E outra, foi um jogo bem honesto de Aguaí. Eu sempre falei que vai ser muito difícil o Campeonato Paulista. Aguaí pegou um time de primeira divisão, com estrutura de primeira divisão. Eu tava lá em cima com o Patrick e a gente tava fazendo a gravação do jogo e eu até falei isso. O Mirassol tava com um analista de desempenho lá em cima, do lado nosso. Começou o jogo, o analista de desempenho já analisou como que o Aguaí tava jogando e já passou um rádio direto pro banco do Mirassol. E o treinador do Mirassol já tinha ali um auxílio para poder ajustar o time. Enquanto o Paulinho, que é um guerreiro, tava lá, lá embaixo e quebrando cabeça
sozinho. Mas assim, o jogo de Aguaí foi um jogo muito, 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 muito honesto. Honesto mesmo, assim, de verdade. É um jogo... Eu até falei isso. Algumas pessoas vieram falar comigo, pô, mas ele se defendeu demais. Falei, cara, se ele abre a casa, toma. Se ele abre a casa, toma. O jogo dele vai ter que ser aquilo ali. Muita defesa, muita força defensivamente. O camisa 5 de Aguaí, eu esqueci o nome dele agora, mas se eu não me engano, ele tem apelido de Rincon. Ele comentou Rincon aqui. Um baita de um marcador. Tem um pouquinho de dificuldade quando precisa construir jogada, mas marcando muito bem mesmo. Mas assim, eu acredito que ele tenha um esqueleto na mão e ele vai tentar seguir aquilo ali. E se sair muito daquilo ali, vai ser muito difícil. Eu não sei se vocês conversaram com o Paulinho depois ou não. Será que ele conseguiu inserir? Será que o time conseguiu inserir todo mundo no bico? Não. Porque eles estavam com aquela dúvida. Que faltou bastante jogadores, no entanto que ele estava com 17 jogadores só e pode levar até 20. Tá. Faltou Ele só o que seria o principal jogador, né? O paraguaio. Faltou o paraguaio, faltou alguns jogadores que eu sei que faltou. Mas assim, eu achei um comportamento muito bom de Aguaí, muito bom mesmo, muito bom. O lateral esquerdo de Aguaí, na minha opinião, o Luiz Miguel foi um dos grandes destaques. Gostei também. Um bom lateral, muito bom lateral. O Choco, que eu tinha falado dele já aqui, que eu já conhecia ele, o camisa 10, apesar dele não ser um meia, mas ele conseguiu dar uma dinâmica, porque ele é um volante, na verdade. E eu gostei muito do menino que entrou no segundo tempo, camisa 15. O Menão até falou que a hora que fizeram o empate, fez o empate, 1-1, e aí lançaram uma bola para ele teve uma oportunidade na cara do gol, acho que o Patrick até tem esse lance aí, teve uma oportunidade na cara do gol, ele cortou, o camisa 11 de Aguaí, o Raione estava na marca do pênalti, era só ele rolar pro Raione, ele quis finalizar direto de esquerda e mandou a bola para fora. E aí na construção da jogada desse tiro de meta, saiu o escanteio pro Mirassol, o Mirassol 2-1, e aí ali praticamente... Algum jogador te chamou atenção ali também ou não? Oi? Algum jogador te chamou atenção? Não, os mesmos que o David está falando. O número 9 é um jogador que ficou muito sacrificado, né? Um baixinho, troncudo. Venâncio. E a bola esticada para ele, ele faz o pivô, tipo assim, né? Mal comparando o Caleri, né? A gente brincou com o Paulinho no programa passado. Mas não tem muito como, mas muito esforçado, fez o gol. Eu achei que sim, para mim, o que pegou mesmo que é um time bem treinado, direitinho, que sabe das limitações. Né? Tomara assim, agora eu vejo assim, vai jogar 2 jogos fora, depois recebe o campeão paulista. Então tomara assim, posso estar sendo muito pessimista, mas acho que a briga é para não cair, né? Cai em 2, né? Vamos torcer para conseguir se manter. Eu vi assim, eu não conheço os times, tal, mas vira para Esfera, né? Ó, esse aqui dá pra ganhar, né? O David já falou, não, Esfera é bom. Esfera foi lá e ganhou do Santos, cara. Time bom. Então você vê como... E aí, coincidentemente... Foi lá não, né? Amanhã, na sexta-feira, o time de Aguaí joga contra o Santos. O Santos talvez... Que é sábado. É sábado o jogo? O Santos, talvez por ter perdido o primeiro jogo, pode ser que reforce um pouquinho mais o time dele e complica mais a situação. Não, e outra, a tendência desses times grandes, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, essa primeira fase, eles sabem que eles vão meio que... Até porque classificam 10... Então, normalmente, eles não colocam a força total logo no... Eles vão no banho-maria e depois... Eles vão no banho-maria. 16 classifica 10. Entendeu? Então, eles sabem que eles vão dar, vamos supor, as 3, 4 primeiras rodadas, eles podem ter um certo prejuízo, que depois eles vão conseguir tirar eles tranquilamente. Um pequeno detalhe, assim, que mostra a estrutura, né, do Mirassol, né? Tinha um fotógrafo, cara, com uma câmera espetacular, um tubo desse tamanho, assim, sentado ali, tirando fotos. Tudo. Deve alimentar o site do Mirassol. Quer dizer, o profissional desse custa caro, ele veio com ônibus. Não, e outra, é o que eu falei, eu tava com o analista de desempenho do meu lado lá. E aí, no intervalo, eu conversei com ele. E ele falou, o nosso 10 correu muito pouco. Tá inibido, tá escondendo o jogo, vamos sacar ele. E aí, tirou ele no intervalo. E eles tinham os dados de quantos quilômetros o 10 tinha corrido. Isso durante o jogo, eles já tinham tudo na telemetria deles, durante o jogo, eles já tinham todos esses dados e eles estavam alimentados disso. Então, numa categoria de base, a galera já vem com GPS. E é fora do comum. Eles saíram de Mirassol às 7 da manhã de ônibus,
pararam para almoçar em São Carlos. Ah, então eles não dormiram aqui. Não dormiram. Não dormiram não, eles vieram direto. Nada, vieram de olho. E eu senti também assim, pode ser um engano meu, mas uma certa malemolência do Mirassol, assim. Daqui a pouco nós vamos fazer um gol nesses caras aí. Decide o jogo quando quiser. Uma lentidão, o David até que me chamou a atenção, muito lento. O número 2, né, ele às vezes não passava, errava, mas Então, acho é que o assim, time que vai jogar melhor também. Porque... por exemplo, você via que estava lento e assim, você via que não estava no normal da equipe. E não estava no giro, não foi tava o no primeiro jogo oficial do ano deles. Eles não tinham feito nenhum ainda, segundo o analista de desempenho, eles tinham feito alguns amistosos, mas jogo valendo foi o primeiro do ano. E teve uma oportunidade no primeiro tempo, até que o zagueiro pegou uma bola, o número 4, que depois ele faz o gol no segundo tempo, ele pega uma bola, ele domina a bola no meio de campo e ele consegue, nós falamos que pular alguns corredores, ele conseguiu pular alguns corredores com passe, que ele acertou no lateral esquerdo, o lateral esquerdo tabelou com 8 e foi no fundo e cruzou. O Patrick com certeza deve ter esse lance. E a bola passa na frente da área da defesa do Aguaí, que foi uma das poucas chances que o Mirassol teve no primeiro tempo. E aí, nesse momento, o analista de desempenho, ele cortou essa jogada e eu vi quando ele falou, essa jogada tem que repetir mais vezes. Esse passe um pouco maior, com um pouco mais de extensão, de metros, tem que sair mais vezes para a gente conseguir entrar. Será que no vestiário eles tinham estrutura para mostrar isso para molecada, alguma coisa? Eu nem acho que eles mostram para molecada. Eu acho que nem isso. No vestiário eu acho que não, mas assim, são jogadas que com certeza eles mostram durante a semana para que possa repetir mais vezes. E vocês comentaram aqui que tinham mais ou menos umas 100 pessoas no estádio. Será que vocês falaram que agora o Santos e Aguaí vai ser no sábado? Será que se esse jogo fosse no sábado, não tinha muito mais gente lá? Porque o horário é indigesto, né? Sexta-feira, 3 horas da tarde. Mas aí é mais a federação, né? O horário da federação, não tem como. É hora da federação, mas se a federação jogasse esse jogo para sábado aqui... É que a federação no sábado, ela coloca os jogos do Sub-15 e Sub-17. Eu acho que... Porque o Sub-15 e Sub-17, só interrompendo o menor, o Sub-15 e Sub-17 estuda. Então, para eles é mais complicado jogar de sexta, entendeu? Então, eles jogam de final de semana. E o pessoal do Sub-20 é um pessoal que normalmente estuda também, mas já é faculdade, à noite, tal. Então, eles colocam na sexta. Talvez se fizesse assim uma campanha assim dos jogadores de basquete de Aguaí, iriam assistir o jogo, as meninas do vôlei, né? Não sei se dá certo isso, mas conseguir arregimentar mais pessoas jovens para torcer ali. Eu acho que talvez se fosse sexta mesmo, mas um pouquinho mais tarde. Conseguiria, né? Conseguiria, porque... se fosse umas 5 horas, eu tava porque tem muita gente que na sexta sai mais cedo. Faz aquela hora a mais durante a semana, acaba saindo mais cedo na sexta. Eu acho que esse jogo poderia ser, por exemplo, 6 horas. Porque o nosso estádio também tem capacidade para fazer isso. Tem iluminação, dá para fazer, entendeu? E eu acho que ficaria um chamariz muito grande. Em resumo, foi uma experiência legal. Foi legal, eu acho que tá no bom caminho. Só, por exemplo, no sábado, eu sempre encontro os amigos ali no bar do Júnior, né? Os velhinhos igual eu lá. E tava o Fernando lá, o delegado Fernando, o Osmarzinho Amâncio. E eles perguntando do jogo, como é que foi o jogo? Tá, pena que eu não pude ir, porque é um horário ruim pro meu comércio, né? O Gás, o Fernando falando, o outro. Então, eu acho que você tem razão, se fosse 5 da tarde e tal, eu acho que... Ou 5 da tarde, um sabadão, acho que teria mais gente agora, lá acompanhando. Esse negócio que eu pensei agora, talvez desse certo também, né? Arregimentar lá o pessoal do basquete, as meninas, tudo, para... A gente não sabe como é que tá a escala de compromisso de todo talvez mundo. eles estejam jogando também nesse horário. É difícil a gente falar, pode ser que estão treinando, jogando, estudando, e aquela situação toda. Mas legal trazer para vocês aqui um pouquinho daquilo que aconteceu na estreia do Esporte Clube Aguaí, no Campeonato Paulista da divisão deles. A gente espera aí que nos próximos jogos a gente traga aí boas notícias também. Eu acho que a notícia é positiva, como o David falou, o Menon falou, o Aguaí fez um jogo positivo na visão deles ali. É importante que esse jogo positivo ele se transforme em pontos, vitórias, para que a Aguaí consiga se manter na primeira divisão, né? E passando aqui do futebol local para o futebol brasileiro, a gente está com o Campeonato Brasileiro indo para a 7ª rodada, né, Menon? 7ª rodada. Entende? Alguma surpresa nesse campeonato? Alguma coisa diferente no Campeonato Brasileiro? Ou nada que desperte muita atenção?
Não, acho que na parte de cima é o que eu penso. Na minha opinião, vai ter 2 campeonatos brasileiros. Um é Palmeiras e Flamengo, vai decidir o título. E o outro vai ser aquelas disputas internas, né? Que fica entre G6, G8. Saber se vai ser G6, se vai ser G8, o que vai ser, né? Então, surpresa negativa para mim é o Santos, né? Eu acho que o rapaz lá da padaria Bom Jesus, eu não sei o nome dele, mas eu sempre vou lá. Ele falou para mim, em 2000, quando a gente caiu, nesse período estava com 10 pontos, agora estamos com 4. Agora estamos com 4, o que a gente vai fazer? Então, eu acho que teve essa mudança de treinador arriscada, né? Tomara que dê certo. Eu sempre torço quero sempre que os times paulistas estejam na Série A, né? Mas a pontuação esse ano está mais baixa esse ano aqui, né? A gente está falando do Santos, uma pontuação baixa, mas você pega aquele miolão da tabela, tá todo mundo com pontuação de quem caiu nos outros campeonatos, né? Difícil a pontuação está mais distribuída, né? Ela deu uma distribuída boa, nenhum time tirando Flamengo e Palmeiras. Que desgarraram já? Que desgarraram, nenhum time acima deles desgarrou. Tá todo mundo ali. Se você for ver, por exemplo, o São Paulo, que tá no meio do tabela, tem 8 pontos. 7. 8, verdade. 8. E o Santos, que é o penúltimo, tem 4. Ou seja, uma vitória praticamente cola. O São Paulo pode estar no meio da tabela, mas na próxima rodada pode estar lá embaixo, porque tá muito embolado ali. Então tá muito. Então, tirando o Palmeiras. O líder deu quantos pontos? 13? 13 ou 15? Eu acho que é 13. 13. São 2 empates. Eu não sei. O Palmeiras perdeu um jogo. O Palmeiras perdeu pro Bahia, né? No fim de semana. Perdeu o Bahia esse final de semana. E algum time chamou a atenção de vocês? Desse miolão aí, teve algum time que despertou a atenção de vocês? Eu acho que o Fluminense, que também está tentando chegar ali na parte de cima, né? Junto com o Renato Gaúcho. Mas eu acho que não vai ter gás para acompanhar os outros dois, não, né? O Flamengo, são 6 jogos, são 18 pontos, né? O Flamengo empatou 2, então o Flamengo tem 14 pontos, é o líder. Palmeiras estão... Vamos dar uma olhada aqui. E o Flamengo fez um jogo elétrico contra o Corinthians, né? O Flamengo parece que começou a 200 por... Foi o Flamengo que começou a 200 por hora. Ou o Corinthians começou muito em baixa lenta. Assim, os primeiros 15 minutos, eu acho que foi o Flamengo. É o que se esperava do Flamengo. Muita marcação, pressão, tentando fazer o gol. Então o estádio estava lotado, queria fazer o gol para poder chamar a torcida pro seu lado também e tal. E os primeiros 15 minutos foi praticamente isso. Cara, depois disso, eu acho que aí o Corinthians sentiu o jogo. E deu uma equilibrada, né? E aí o Corinthians deu um sentido e equilibrou. Tipo, sentimos e tal, mas vamos tentar alguma coisinha. E aí logo depois disso, tomou o segundo gol. E aí destabilizou total. O primeiro tempo foi assim, pavoroso do Corinthians. E na minha opinião, no segundo tempo, o Flamengo tirou o pé para valer. Porque se o Flamengo põe o pé... Vocês sentem que o Flamengo deu essa tirada de pé mesmo? O pé. Eu também senti isso. Eu acho, voltando um pouquinho, o Bragantino é surpresa. 4 vitórias seguidas. Está com 13 pontos, Palmeiras 13 pontos e o Flamengo 14. Mas eu acho que o Bragantino se encaixa nisso que você falou, meu nome. O Bragantino acho que não vai ter fôlego para... Eu acho que o Corinthians é o seguinte, cara. Uma comparação, por exemplo, assim. Se você pegar o pior dos 5 zagueiros do São Paulo, é melhor que qualquer um do Corinthians. Porque o Corinthians os zagueiros do Corinthians são muito ruins, cara. Vamos fazer uma comparação aqui. Aí vai dar problema. Na sua visão hoje, quem seria o pior zagueiro do São Paulo? Eu acho que seria o Juan. E você acha que o Juan é melhor do que qualquer um dos outros zagueiros do Corinthians? Acho que empata com o Gustavo Henrique é melhor que os outros. São muito ruins, cara. Kaká é muito ruim, o André Ramalho é muito ruim. A gente falando um pouquinho de Corinthians, né? O Corinthians jogou com o Flamengo com um técnico tampão, na verdade, né? Tava o Orlando, que foi treinador das divisões de base do São Paulo. E ontem estreou o Dorival com um time totalmente alternativo. Todo mundo comentava aí durante a semana que o Novo Horizontino é um time que ia dar trabalho, etc, etc. Mas o que a gente viu não foi isso. Daí eu pergunto, será que já tem um ajuste do Dorival no time? Ou o time do Novo Horizontino que deixou muito a desejar? Como a gente viu agora há pouco na escalação, o Dorival foi cauteloso, né? Acho que ele
O Dorival é estranho, né? Vai com o Novo Horizontino, ele vai com 4 volantes. Contra a Argentina em Buenos Aires, Ele abre o time. ele abre o time. Enquanto o São Paulo perdeu o jogo pro Palmeiras uma vez, acho que foi de 5-0. 5-0. Ele jogou com um volante, mais o James que não marca ninguém. Então, agora, tomara que tenha tomado juízo aí. Acertou direitinho, ganhou de 1-0 fora de casa. Vai decidir em tá com a casa agora. classificação encaminhada, né? O que você achou do jogo? É difícil falar que teve uma alteração muito grande do Dorival ontem. O que eu percebi ontem foi um time mais cauteloso, lógico, um time mais compactado, um time com 4 volantes, né? e assim, com muita calma, com tranquilidade para não fazer nada errado. Entendeu? Você via que o Corinthians estava com aquela tipo, vamos tentar errar pouco para não dar um problema aqui, acabar tomando um gol, ter que ficar correndo para trás. Não sei. E aí, logo no começo também, uma jogada do Thales Magno, o Hector faz o gol, 1-0. Aí deu mais tranquilidade ainda, tipo. Mas assim, o que eu senti ontem no Corinthians, um time um pouquinho mais compactado do que contra o Flamengo. Eu achei o time do Corinthians contra o Flamengo com o meio campo extremamente aberto, um buraco no meio de campo, que é onde o Arrascaeta Fez a festa. fez o que quis. Mas ontem não, ontem já é um time... E assim, eu acredito que o Dorival deve ter falado, ó, pessoal, o empate aqui pra nós não tá ruim, tá? Vamos com calma, com tranquilidade. O Corinthians, ele tem uma perspectiva boa, se você for olhar eles como time. Eu acho que o Garro voltando, Memphis jogando, Yuri Alberto jogando. O Dorival tem dado declarações que quer encaixar no time o Garro e o Coronado jogando junto, jogando o time com 2 meias. Passando o Carrilho para um volante e deve jogar o Ranieri como o primeiro volante do time ali. É um time complicado, é um time que tem como crescer, né? Eu acho que hipoteticamente é forte, sim, porque... Por que eu falo hipoteticamente? Porque esse jogador Coronado, até agora, é um jogador de ficção, né? Está no Corinthians há 1 ano e em 1 ano o jogador mostra alguma coisa, né? Para tomar o lugar, algum negócio assim. Em que pese eu não quisesse o Dorival voltando para o São Paulo, isso eu já deixei claro aqui várias vezes, mas o Dorival é um cara que ele consegue achar lugar para alguns jogadores. O maior exemplo disso é o Alisson do São Paulo, né? Então talvez o Dorival vai achar alguma posição aí pro Coronado e fazer esse cara. Se esse cara render, o Garro voltando bem, Memphis recuperando a contusão, eu acho que o Corinthians é um time que tem como... Eu acho que esse é um cara que vai dar trabalho pro estilo do Dorival, tá? O Memphis. Né? O Dorival é um cara que ele gosta principalmente dos caras marcando muito. E o Memphis não quer saber. Não é isso. Entendeu? Só que ao mesmo tempo... É o cara que decide. A questão é, será que ele vai ter a força de colocar o Memphis no banco que nem ele fazia com o Rams? Tenho. Porque o Ramos Rodrigues, ele só era banco com o Dorival, lembra? Ele só ficava no banco. E passava muito pela intensidade do jogo sem bola do Ramos. Mas eu acho que o Dorival não tem a força de meter o Memphis no banco. Não, nem eu acho que Se ele comprar essa briga, ele sai do time. Então, e ele vai ter trabalho com isso, porque o Memphis é um cara que dificilmente vai marcar pro estilo de jogo do Dorival. Agora Encaminhada a vaga do Corinthians, acho que na Copa do Brasil está bem encaminhada, né? Agora, o negócio de treinador, né? Acho que os clubes... Campeonato Brasileiro, você viu, começou outro dia, já estamos na 7ª rodada, né? Já trocou uma leva aí. Então, mas você tem que ter cuidado de trocar, para já ter o Santos, por exemplo, vou dar um exemplo do Santos. O time que voltou da Série B, problema, tudo. Ele não pode se dar o luxo de ficar 3 rodadas sem treinador, cara. Ele ficou 3 rodadas sem treinador com César Sampaio. César Sampaio. Então é complicado isso no campeonato. Menor. Aí são 7 jogos, você fica 3, o Corinthians. Dá para se enfrentar o Flamengo com o Orlando Ribeiro de treinador? O Orlando Ribeiro foi sub-20 do São Paulo, sub-20 do Santos, sub-20 do Corinthians. Tanto é que no sub-20 do São Paulo baixaram ele lá porque ele não fez um bom trabalho. Trouxeram na Barcelos e rebaixaram ele lá. Acho que ele já tinha saído. E lá atrás ele foi campeão, pelo menos. Foi campeão do sub-20 em 2019. E aí tava 2-0. O São Paulo tá ganhando o Vasco 2-0. Ele tirou os 2 melhores jogadores do São Paulo, que era o Antony e um outro que eu não me lembro. E o Vasco empatou 2-2 e o São Paulo foi campeão nos pênaltis. Porque ele foi xingado aquele dia, injustamente, que foi campeão. Eu acho assim, se foi campeão, vamos relevar, né? Mas tem que ter cuidado nessa de troca de técnico, não pode ficar com muito
E falando nessa questão de troca de técnico, Interino, não. o Santos traz uma comissão técnica nova, né? Vamos falar. Traz o Kleber Xavier, né, David, que era o auxiliar do Tite. Traz o Matheus Bach, também filho do Tite. Acho que mais algum outro membro que integra essa comissão. É uma experiência nova para o Kleber Xavier. Será que o Santos não está arriscando demais tomando uma decisão dessa? Será que o Santos não tinha que trazer um técnico com um pouco mais de corpo para tentar segurar esse ano, que a gente já vê que é um ano que vai ser difícil para o Santos? Então, mas a questão é quem quer? Essa é a questão. Quem que quer pegar essa barca? Quem que quer pegar esse estímulo do Santos do jeito que tá ali? Com essa briga política, com essa briga de bastidor, esse negócio. Eu costumo falar assim, ó. Cara, teve até um cara que falou pra mim esses dias: o Neymar manda muito no Santos. Falei, eu gostaria que ele mandasse mesmo. Porque, de verdade, você não sabe quem manda. Você não sabe se é o Marcelo Teixeira, você não sabe se é o CEO, não sabe se é o Neymar. É muita gente pra querer mandar e talvez não tenha nenhum que mande mesmo pra valer. É uma briga política gigante ali dentro, uma briga política gigante. E talvez faria bem o Neymar mandar. Realmente, porque pelo menos teria um mandando. Já tá mandando, né? A gente vê que o pai do Neymar... Entendeu? Tá pelo menos teria um mandando. E, a intenção da diretoria do Santos é pegar a metodologia do Tite, isso é fato, mas assim, nós temos que lembrar que em 2023, quando caiu, contrataram o Paulo Turra e falaram a mesma coisa, que era a metodologia do Felipão. Entendeu? E não deu certo. Eu vi algumas entrevistas do Kleber Xavier falando que o primeiro passo é você começar a organizar a defesa do time, né? Acho que a única grande diferença é o Kleber Xavier, ele é muito mais respeitado que o Paulo Turra. Porque o grande cara do auxiliar do Felipão, na verdade, era o Murtosa. Por muitos anos foi o Murtosa. O Paulo Turra veio na parte final. O Paulo Turra veio numa parte final. O Kleber Xavier não, ele é 24 ou 25 anos, ele é auxiliar do Tite. Ele é muito respeitado. Viveu lá dentro. Ele sempre tá ali e tal, então acho que é lógico que tem uma grande diferença. E eu gostaria muito que ele desse certo, muito. Até porque é o seguinte, se ele der certo, é mais um nome novo no mercado. Verdade. Entendeu? Mais uma opção, né? Mas eu acho que é um jogo arriscado. Só que, entre arriscar com o Kleber Xavier e arriscar com o Emiliano Dias, por exemplo, que chegou a ser citado... Traz um cara que conhece. É melhor o Kleber Xavier, então. Quem foi citado? O Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias. Do Ramon Dias. E eu tenho visto que o Zé Rafael ele entrou na fase final de recuperação ali. Vocês leram alguma coisa de volta do Zé Rafael, da estreia do Zé Rafael? Eu vi que estava fazendo transição, deve voltar logo. Tá transição, a coisa acho que mais de... Eu acho que esse cara... 3, 4 semanas... Esse cara arruma aquele meio de campo do Santos ali. Voltando o Neymar, eu acho que o time do Santos também consegue ganhar um corpo maior, contratando um bom zagueiro. Né? Cara, eu tava falando, eu não consigo achar esse time do Santos pior do que o de 2023. Eu não consigo achar. De jeito nenhum. E eu não consigo achar esse time pior do que o de 2024. Não consigo achar, de verdade. Eu acho que tem alguns pontos que o Santos está sofrendo, e na minha opinião, por coisas da diretoria. Entendeu? Por exemplo, o Pedro Caixinha. Cara, foi contratado e tal, só que sempre soubemos que o Pedro Caixinha não tinha aquele respaldo todo. Entendeu? E o Pedro Caixinha em algumas teimosias também. Entendeu? Esquema, eu falo que eu gostaria de entender o porquê que os treinadores têm tanta dificuldade, alguns treinadores, de trocar o esquema. De sair do tal do 4-3-3. Pô, sai do 4-3-3. Isso é fundamental. Sai, cara, faz alguma coisa diferente. Pô, o Dorival ontem chegou no primeiro jogo dele, ele meteu um 4-4-2. Simples. Num 4-4-2 com a bola, num 4-1-4-1 sem bola. Pronto, acabou o negócio. Pô, que mania é essa do 4-3-3 e não sai disso, não sai disso. Cara, morre com umas convicção que, na minha opinião, não tem por que ficar fazendo. É que nem a gente tava falando do Zubeldia. É sempre aquela troca, tira o ponta, bota a lateral, tira... Pô, para de ser convicto, faz alguma coisa diferente. O Fernando Diniz é outro, que todo mundo chama ele de teimoso justamente por causa disso. Ele teima numas coisas que, cara, você tá vendo que não tá dando certo. Tenta algo diferente. Eu gostaria, por exemplo, de ver o Santos com uma linha de 3 zagueiros. Eu gostaria de ver, pra ver o que dá. E principalmente uma linha de 3 zagueiros com o Neymar jogando.
O Neymar jogando mais próximo da área, como segundo atacante. Solta o Neymar de vez, né? Por exemplo, o Flamengo é um baita de um time e não joga no 4-3-3, tá jogando praticamente no 4-4-2 com o Arrascaeta e o Pedro do lado. O Arrascaeta do lado do Pedro. Por quê? Porque o Arrascaeta já não tem mais a mesma vitalidade que ele tinha de 2019. Quando que ele acabou com o O ano. Flamengo é tão absurdo que o De La Cruz some no time, né? O De La Cruz, você não ouviu falar desse cara. Ele some, ele outra, tá em campo, você não vê que ele tá jogando. Não, você vê, por exemplo, o Cebolinha, ele jogando numa segunda linha mesmo. Ele não tá jogando Lá na frente, né? Lá na frente. Você vê o Gerson jogando numa segunda linha aberto. Ou seja, o Felipe Luiz abandonou o 4-3-3. Ah, mas o Felipe Luiz não tem peça. Cara, o Felipe Luiz poderia entrar com 3 atacantes, não poderia? Ele poderia entrar com o Cebolinha e o Luiz Araújo. Ele poderia entrar com o Cebolinha e Maicon. Não, ele opta pelo 4-4-2 simples, básico, para poder o quê? Potencializar o Arrascaeta. Para colocar o Arrascaeta mais perto do gol, mais próximo do Pedro, que voltou bem pra caramba, entendeu? Então o que ele faz? Vamos potencializar o melhor. O que é o melhor nosso? O melhor nosso é o Arrascaeta? Cara, vamos fazer para potencializar ele, então. Vamos colocar ele mais próximo do gol. O problema é você pensar que vai potencializar o melhor do time, que é o Neymar, e o cara não consegue jogar, né? E em relação ao Santos, a coisa que eu acho é o seguinte. Primeiro, eu não entendo por que o Guilherme caiu tanto de produção. O cara foi o artilheiro do Campeonato Paulista, era uma unanimidade. O cara tá jogando super mal, e eu tenho uns colegas, né, santistas, xingando ele, cara, xingando ele no Twitter, né? E agora, outra coisa, que o Santos ele tem que ajeitar o time, na minha opinião, sem pensar em Neymar. Se for montar um time agora pro Neymar, você não sabe se o Neymar vai jogar, por causa as contusões do Neymar já foram 2. Não. Ele pode voltar, infelizmente, jogar 3, 4 partidas e ficar ruim de novo. Eu não sei a preparação, como é que tá sendo, tudo isso. Neymar ficou 1 ano parado sem jogar, voltou pro Santos, jogou um pouco, contundiu, depois contundiu de novo. Eu acho que tanto o Santos como a seleção fazer um time assim certinho, agora só falta entrar o Neymar, eu acho perigoso. Não, mas assim, quando eu falo nessa questão, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Roleiser é um bom jogador. Eu gostei dele. Só que eu vejo ele cometendo os mesmos erros que comete o Neymar, por exemplo. A gente quer que o Roleiser pegue a bola lá no pé do volante e vai construir lá na frente. Cara, bota o Roleiser mais perto. Por que o Roleiser mais perto do Tiquinho? Aí no último jogo, falando do Guilherme, por exemplo, o Guilherme mal, o Sampaio não tirava o cara. Mas é por isso que eu falo. Entendeu? Teimosia. O Zé Rafael vai ser esse cara que vai receber aquela primeira bola e começar a construção da jogada pro Santos. Não, tudo bem, Edinho, mas assim, o Santos hoje tem um cara para fazer isso. O Pituca e o João Schmidt não é tão ruim assim. Mas eu tava bons jogadores. São bons jogadores. Os caras estão descendo bambu nos dois. Então, mas eles não são tão péssimos assim, eles são bons jogadores. Só que o que acontece? O que eu acho que está acontecendo, na minha opinião, que eu não deixaria acontecer. Por exemplo, é o que eu tô falando, o Arrascaeta no Flamengo, você não via ele no jogo domingo, por exemplo, indo lá buscar a bola no pé do Pulgar do De La Cruz. No lugar dele, ele ficava próximo ao Pedro. Próximo. O Roleiser, ele não pode ficar voltando. Aí quando o Neymar jogar, o Neymar não pode ficar voltando, o Neymar tem que jogar lá perto. Entendeu? Eu acho que são situações... Não tô falando de armar o time pro Neymar, tô falando assim, hoje a gente tem peças que a gente tem que priorizar também, que é, por exemplo, o Roleiser. Que é um cara bom, ele não pode ficar voltando lá pra ficar catando essa bola. O Santos tem 2 caras que eu gosto muito. O Tiquinho, eu acho que o Tiquinho é um cara que faz a diferença no jogo, né? Ele recebe aquela bola, ele faz uma parede legal. Outra coisa que eu gostaria de ver, por exemplo... E o Tassiano também é um cara que eu gosto. Outra coisa que eu gostaria de ver o David Washington jogando mais. No último jogo, por exemplo, ele entrou bem e jogou ao lado do Tiquinho. Por que não, então, colocar Tiquinho e aí tira um dos pontas, faz um meio campo mais forte e o Roleiser entre eles? E o Santos joga hoje, né? O Santos joga hoje. Joga hoje. O Roleiser contra o São Paulo, por exemplo, eu achei que ele armava o jogo a partir de volante, né? A posição, como é do De La Cruz do Flamengo. Isso. Se esse cara chegasse mais perto do ataque do Santos, ia complicar muito o jogo. Bem. É isso que eu falo, entendeu? O Santos já pressionou no segundo tempo. Se você pegar esses caras que é melhor, vamos potencializar eles, deixar mais próximo na área. E hoje é Santos e quem, né? CRB. CRB é onde o jogo? Na Vila. O jogo Vamos falar desses jogos aqui? Vamos lá.
Porque, assim, eu tô com a tabelinha aqui, me chamou a atenção a dificuldade que os times de Série A tiveram, né? Por exemplo, ó, o Vasco ganhou do Operário de 1-0, lá no Paraná. O Fluminense recebeu a Aparecidense, 1-0. ganhou de 1-0. O Bahia foi já enfrentar o Paysandu fora, ganhou de 1-0. Mas aí é jogo complicado. Paysandu já é um jogo complicado. Mas é Série C, né? É Série C, mas você pega aquele Mangueirão, né? Que fala, né? É. Mangueirão cheio ali, ferve. Ali é um calabouço. Mas eu digo assim, Série A com Série C. A com Série C. Botafogo aí fez o trabalho certo, 4-0. O Inter ganhou de 1-0 do Maracanã. No último minuto. No último minuto, num jogo Fez o gol no que último levou minuto. 5 Perdendo minutos para pênalti decidir também, se foi gol. Fortaleza foi 2-1. enfrentar o Retrô Série C 1-1. Bom, Furacão e Brusque nem falam. Palmeiras fez o serviço dele direitinho. Ganhou do Ganhou Ceará. do Ceará, o encontro de dois times de Série Série A. A. Ganhou fora de casa por 1-0. O Maringá recebeu o Galo, foi 2-2. E não teve Maringá um pênalti escandaloso marcado Série por C. Hoje tem Botafogo da Paraíba e Flamengo. Como uma pequena regressão aqui, né? Como é a SAF, né? O Botafogo da Paraíba fez o jogo do Flamengo, botou um preço muito alto dos ingressos, a torcida começou a reclamar. Vendeu Sabe o mano. o que fizeram? Venderam o jogo, vai ser no Maranhão. Venderam o mano de Uma jogo. vergonha isso. São Paulo 2-1 no Náutico, podia ter tentado decidir o jogo, agora vai se complicar lá. Grêmio perdendo pro CSA. Hoje tem Cruzeiro e Vila Nova, hoje tem Santos e CRB. Corinthians 1-0, fez o serviço direitinho. O Grêmio CSA perdendo ganhou do pro Grêmio CSA 3-2. E a volta na casa do Grêmio, né? A volta Santos e CRB hoje, vamos falar como que vocês acham a estreia do Kleber Xavier? Eu acho que o Kleber Xavier vai ser um bom treinador, cara. Tem 24 anos com o Tite, deve ter aprendido muita coisa, tem 61 anos, não é? Paulo Turra chegou no Santos com... o jogador tinha que chegar pro café a tal hora, não podia usar chinelo. Isso não existe mais. Essas coisas assim, um cara... Se o Filipão chega e faz isso, o jogador obedece. Se é o Paulo Turra... Quem é o Paulo Turra na fila do pão? Já o Santos perdeu o Soteldo por causa dele, né? Já entrou num atrito lá. Não que o Soteldo seja uma maravilha, né? Mas compõe um grupo, um jogador Pedro importante. Caxias chegou no Santos, já tira o Gil do time. Será que não dá tempo de esperar um pouquinho, 2, 3 jogos? Raciocina, pelo menos. Olha o teu zagueiro e fala: será que o Gil é pior do que eu tenho aqui? Não é Será que eu possível tô com seja tanta pior. força assim pra chegar e afastar o jogador? Ou tem E o cara perde o time aí. O cara perde o time. E outra, eu acho assim, ó. Qual é o Eu acho que o Kleber, o que grande. você acha? Eu acho que o grande diferencial do trabalho do Tite, que muita gente falava, é a questão da gestão do elenco. Todo mundo sempre falou que o Tite foi um baita de um gestor de pessoas, tal, não sei o quê. E isso passa pela comissão também. Porque se o treinador pode saber gerenciar muito bem, tal, mas a comissão grupo, também né? tem que jogar junto. Hoje o treinador não trabalha mais sozinho. Cara. Não tem como. Então eu acredito que o Kleber Xavier vai acabar fazendo isso. É o que eu falei. Eu acho uma aposta do Santos? Acho. Eu acho que é uma aposta melhor do que o Paulo Turra, melhor do que o Emiliano, Melhor. melhor. Só que o Santos é o Santos. O Santos não pode viver de aposta. Pelo amor de Deus, né? Estamos falando do Santos, um dos maiores times do mundo. O Santos não pode viver de aposta. Não dá para viver de aposta. O Santos tinha que viver de realidade. O Santos tinha que contratar um treinador. Mas top. Essa realidade dos times, você vê, antes de ontem, eu estava lendo uma matéria que divulgaram o balanço do Corinthians primeiro, inicialmente, com um déficit um prejuízo de 2,8 bilhões, né? Acho que é 2,48. 2,48. O número real, que o CORE lá, que é o Conselho de não sei o que do Corinthians, chegou em 3,2 bilhões. 3,2 bilhões, um time do tamanho do Corinthians que arrecada quase 1 bilhão por ano. Se você for fazer a conversão disso, você pega um time que nem o São Paulo. O São Paulo hoje está uma dívida de 1 bilhão de reais e arrecada anualmente 590 milhões. Tornam-se dívidas impagáveis. O Palmeiras foi o único time que conseguiu ter o superávit dele, que chegando no orçamento de quase 1 bilhão de reais, sabem por quê? Porque só o ano passado ele recebeu 400 milhões de reais por causa de venda de jogador. Se o Palmeiras não tem essa venda de jogadores, também estaria no mesmo buraco essa galera aí. Só que a diferença é, o Palmeiras é um time que não precisa de dinheiro e consegue vender bem o jogador. E a gente vai olhar ao lado do São Paulo esse ano aqui, precisa desesperadamente de dinheiro, tem 3, 4 ativos para queimar. Pablo Maia, Matheus Alves, Lucas Ferreira e o Rian.
vai queimar um desses 4 jogadores a valores ínfimos, que são jogadores que se segurasse mais um aninho aqui, eu tenho certeza E tem o que André conseguiria para pegar um bom vender dinheiro. também. André? O André Silva, centroavante. Consegue vender também por pouco, mas vende. Então, mas Vai você vender. vê a diferença. Então você vê o Palmeiras só se diferenciou dos demais times, que o Palmeiras chega na casa de 1 bilhão, que é a casa que o Flamengo fatura todo ano, por causa de venda de jogadores. E o São Paulo tem um patrimônio gigantesco na mão dele e vai queimar mais uma vez esse patrimônio. E falando de São Paulo, o Menon fez uma apanhada aqui, falando que o São Paulo ganhou no meio de semana de 2-1 do Náutico. Um placar totalmente apertado, mas eu vi um time do São Paulo entrando assim com muita displicência em campo, muita displicência. É um jogo que já era para ter definido nos 10, 15, 20 minutos de jogo, tamanha quantidade de oportunidade que perdeu. E você fala desse André Silva aí, por mais que ele seja o artilheiro da equipe no ano, o cara é muito ruim, meu irmão. O cara, você chegou a ver um lance dele ou não? Ele bateu com a perna esquerda e tirou com a perna direita. No mesmo lance, ele conseguiu fazer isso. É difícil, hein? O São Paulo levou um gol aos 20 minutos, conseguiu empatar, virou o jogo com 2 minutos de segundo tempo. Aí o que você fala? Vai fazer mais 2 ou 3, né? Não faz. Eu acho que o Tinha único que marcar pressão. O único ponto positivo desse jogo do São Paulo, eu acho que foi o Zubeldia colocar o Luciano lá na frente. É lá que ele tem que jogar. E se você for ver nessa ausência do Caleri, entre o André Silva e o Luciano, é o Luciano que tem que jogar ali. Não tem jeito. O Luciano é o melhor finalizador do São Paulo. Bota o cara pra jogar ali. E fim de conversa. Então, eu queria entender também porque que não coloca o Luciano de centroavante e fica testando o Luciano de meia. De meia não funciona mais. Aí, não Mas vocês acham que de centroavante ou de segundo atacante? Centroavante. Não, centroavante. Centroavante até porque é o seguinte, o ponto positivo foi o Luciano jogar de segundo atacante, beleza. Só que o ponto negativo foi o menino Matheus Alves ir pra beirada. O futebol dele sumiu. Matou ele. Ele tem que jogar no meio. Tem que jogar no meio. Então, pra ele jogar no meio, o André Silva teria que sentar, o Ferreirinha jogar na ponta, o Ferreirão na outra e o Luciano de centroavante. Mas quem jogou no meio, então? Não jogou com 4-4-2. Jogou o Matheus fazendo aquele papel do meio, mas ele veio muito mais da esquerda pra direita. Ele jogou mais aberto. Ele jogou aberto. Alisson e Marco Antônio Quem fez o papel de meia foi o Marco Antônio mesmo. E aí o Ferreirão aberto, o Alves aberto, o André Silva e o Ferreirão sumiu no jogo também. E que pese o primeiro passe pro gol do Luciano ter sido dele, é um cara que sumiu em relação às outras partidas que ele fez. Marcos Antônio tá jogando muito bem. Os treinadores têm um ódio do 4-4-2 que eu não entendo. Para mim é o sistema preferido, o meu sistema preferido. Um volante que pega, um volante que sai, um meia que pisa não bota os caras que sabem jogar. O meia que arma, antigamente chamava meia direita, ponta de lança, né? O Zico, o Muricy. O Muricy eu falo, vocês desculpem, porque eu gostava muito dele, né? Mas não é o jogador do nível do Zico, de Alex, né? Um cara que chega na área. Mas dizem que foi um grande jogador. Eu não vi, mas dizem que foi um grande jogador. Pra mim é isso. E o São Paulo joga amanhã contra o Fortaleza, né? Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo que foi antecipado, que o São Paulo já viaja para jogar contra o Alianza no Peru. E a perspectiva é de volta do Lucas amanhã. Pelo menos o Lucas deve jogar alguns minutos. O Arboleda e o Oscar devem ser poupados para poder jogar contra o Alianza lá. O Oscar parece que vai mais um tempinho ainda, né? Falando que a expectativa é que ele volte ou contra o Alianza ou contra o Talleres. Um desses dois aí. A Arboleda tá pronto para voltar, porque só foi uma contusão muscular. O Alan Franco, graças a Deus, não foi nada sério, mas vão poupar o Alan Franco amanhã. Suspenso o Enzo Dias e suspenso o Marcos Antônio. Marcos Antônio suspenso. Vai remendar o time amanhã de novo, né? Normal, natural. O São Paulo tá remendado, né? O São Paulo tem vindo remendando. Não, a maioria tá. E aí eu pergunto para vocês também, da mesma forma que a gente falou do Corinthians, voltando a cavalaria deles lá, vocês acham que voltando Lucas, voltando Pablo Maia, voltando Oscar, o São Paulo consegue dar uma subida de nível aí? Eu posso estar errado, mas a minha opinião é a mesma desde que o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista. Vai disputar o 6º lugar, 7º lugar, por aí. Mas não vai passar aperto. Não, vai um time competitivo, mas aperto não vai passar, não. E nas Copas, tem alguma chance? Eu acho que não. Eu acho que a hora que chega perto, né? Chegar numa semi, a pessoa fala, tudo pode acontecer. Eu não acho. A hora que chega numa semi, numa final. Mas o time do São Paulo tem se mostrado um time chato de jogar, hein?
é um time que tem dado dificuldade para os adversários, você vê. É verdade, mas... É um time que tem sido chato, e talvez numa Copa é uma coisa que funcione. Eu acho que a Copa é extremamente complicado, porque assim, vai muito do dia, como é 2 jogos só, pode pegar um jogo, por exemplo, do São Paulo no Morumbi, que pode pegar o Flamengo, que é talvez o melhor time do Brasil hoje, e o Flamengo tá num dia ruim, o São Paulo conseguir abrir 2-0 e... Eu quero contrariar esses dois aqui e comemorar a Libertadores com vocês. E falando do melhor time do Mas Brasil... você tá pedindo muito, a Libertadores você tá pedindo muito. E falando hoje, talvez, do melhor time do Brasil e talvez, possivelmente, por que não, do próximo técnico da seleção, Abel Ferreira, que de ontem para hoje a conversa é que o Abel vai virar técnico da seleção. Palmeiras também é uma coisa que tem que ser estudada, né? Porque naquele ataque, quando entra o Paulinho, muda o time, né? E o Abel tá dosando esse cara até onde dá, porque eu acho que dá que soltar a cavalaria. Será que é pensando no Mundial já? Será que é poupar o Paulinho pro Mundial? Será Nada, que é ele isso? ficou bastante tempo parado, né? Não adianta também colocar o cara de uma vez, que senão vai estourar o cara. Não adianta. E é a questão também que tem muito jogo, ele tá dosando da maneira que pode, da maneira que é o certo, dosar. Do Palmeiras é difícil de falar qualquer coisa, que a gente só tem que elogiar. O teu irmão vai ficar bravo comigo de novo, mas a gente só elogia o Palmeiras, não tem jeito. O que vocês falam pra mim do Vitor Roque? Essa nhaca dele. O Vitor Roque foi uma ilusão e a gente se ilusionou muito com ele. É um bom jogador ou tá levando um azar desgraçado? Não, eu acho que ele é bom jogador, mas não é o gênio que se esperava, né? Porque, como vamos lembrar, ele começou muito bem no Cruzeiro, foi pro Atlético. Furacão, também jogou bem. Mas a média dele ali acho que era de 12 gols, né? Em 40 jogos. Mas era um bom jogador. O Barcelona não deu certo, foi pro time. Gerou uma venda milionária pro Barcelona, né? Aí não jogou? rolou, foi pro time menor. Que eu não Foi pro lembro. Betis Não rolou. e veio pro menor ainda agora, o Palmeiras. Não. Você tá de brincadeira. Veio jogar no pequenininho pra ver se consegue se levantar. O Vitor Roque, cara, eu acho que a questão é que a torcida do Palmeiras botava muita fé nele quando contratou. Porque é o cara que eles não tinham. Quando contratou, chegou, a torcida do Palmeiras achou que o Vitor Roque ia chegar e fazer 2, 3 gols todo jogo. E ele, cara, eu acho que tá mais assim, tem muito. Eu acho que é a questão da ansiedade. O que eu vejo nele, no último jogo, por exemplo, eu vi muito isso. A bola chega nele, você vê que ele tá ansioso para finalizar, você vê que ele tá ansioso para acabar, para terminar a jogada, para fazer o gol, para tipo, tirar esse peso. Eu acredito que o Vitor Roque, a hora que ele fizer o primeiro gol, que a hora que ele tiver um pouquinho mais de tranquilidade, eu acredito que ele vai ser um cara que ele vai entregar aí 15, 20 gols na temporada pro Palmeiras, com uma certa O tranquilidade. programa nosso tá chegando no limite, tá dando quase 1 hora aqui já de programa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, só pra gente poder encerrar. Com o que o palmeirense pode sonhar no Mundial? Eu acho que passa a primeira fase. Passa. Tem o Porto, tem o time da Arábia, né? O Palmeiras passa. Pega um árabe, pega o Porto e pega o Inter Miami lá, né? Que é o time do Messi lá. Acho que pode até passar em primeiro lugar, eu acho. Depois depende dos cruzamentos, né? Mas vocês sentem que tem alguma chance? Ser campeão? É. Não. Vocês acham que o europeu vai levar a sério esse campeonato? Ah, bom, isso é um fator secundário. Sabe o que eu acho que vai ser esse campeonato? Aquele Mundial da Bandeirantes que o Corinthians ganhou. Eu acho que vai ser exatamente a mesma coisa. Os caras vão passear em Miami, porque vai estar no período de férias deles. Eles estão no fim de temporada. Os caras já vão carregar a família tudo para passear em Miami, Orlando, não sei o que lá. E os caras não vão dar bola para esse campeonato. Eu tenho a sensação que... Eu acho que dos brasileiros, o Palmeiras, na minha opinião, vai ser o melhor. Eu acho que vai ser o melhor dos brasileiros. Botafogo é outro time. Não adianta nem contar com o Botafogo esse ano. Vai ser o melhor. E o Flamengo tá num grupo um pouquinho mais complicado do que o Palmeiras. O Flamengo pegou o Paris Saint-Germain, né, no grupo, né? E assim, a questão é, os europeus vão querer jogar, cara, mas os europeus sem jogar, o time é melhor. Que o Corinthians ganhou o Mundial da Band e talvez o Palmeiras e o Flamengo possam ganhar o Mundial da Globo. Mas eu acho mais complicado, assim, ser campeão. Porque eu acho assim, a primeira fase, até pode ser que os caras levem mais naquele banho-maria e tal, mas a hora que chegar, acho que os mata-mata aí dá... Tomara, né? Porque, tipo, você imagina, por exemplo, um jogo Real Madrid e... Pode pôr, sei lá, Real Madrid e Flamengo. Cara, o Real Madrid má fase e tudo, é um formato legal de campeonato, né? É gostoso a gente ver um campeonato desse, né? Então, mas o ideal seria a FIFA tirar algum, né? Tirar como, assim? Tirar, então, o Mundial de final de ano, por exemplo. Faz o só de quadra. Mas se tirar o Mundial, não perde o glamour da Libertadores? Não.
Não, porque a Libertadores, na verdade... Ah, David, eu acho que perde, porque o grande objetivo de você ganhar uma Libertadores É ganhar a poder ir lá, Libertadores. é ganhar a Libertadores e poder disputar o Mundial. Então, mas o Mundial... Eu falo isso porque Eu acho irrelevante. eu comemorei 3 vezes, eu falo isso, que o gostoso é você chegar lá, que meu time chega lá e não perde. Essa que é a diferença. A gente não Eu vai acho ser humilhado irrelevante. por Barcelona, a gente vai e bate no Barcelona. A gente vai e bate no Milan, bate em quem tiver na frente quando chega. São Paulo cruza o mundo, ganha. Mas eu acho que porque o Mundial é de 4 em 4 anos, né? É. E esse da FIFA é 4 em 4 anos. Então não vai perder o valor do outro Mundial do final de ano, não. Mas vão ser 2 Mundial, aí vai mudar, aí vai ser... outro- Aí vão desmerecer o título de quem Não, ganha mas a quando- Libertadores. Mas quando o Corinthians foi campeão em 2000 no Mundial da Band que você fala, o Boca foi campeão mundial, né? Era no final do ano. Qual que tem mais valor? Então, pergunta pro torcedor do Boca. E pergunta pro torcedor do Corinthians. Mas o que eu acho que tinha que voltar ao modelo antigo, Eu né? acho que Joga o sim. campeão da Libertadores com o campeão da Eu sou Champions favorável a esse modelo. e faz um jogo só, vai... Esse joga. da Copa do Mundo eu não sou favorável. Agora, vamos fazer a Copa do Mundo. Então, beleza, vai fazer a Copa do Mundo? Vai. Então, tirou? Eu acho, né? Tem que ser um campeão É mundial. um só. É um campeão mundial. Vocês querem fazer esse? Tá, então beleza. Então esse, então tirou outro lá. Aquele no final do ano, então não vai existir. Então vamos fazer a Copa do Mundo. Pode ser o que for. Tiraram nós desse Mundial esse ano aqui, a gente vai ganhar a Libertadores esse ano, no próximo Mundial a gente vai estar presente. E aí segura, pode botar Real Madrid quem for, que não tem pra nós. Gente, e aqui no final do programa, eu queria dar um recado para todo mundo aqui. No dia 10, às 19 horas, vai estar acontecendo lá no Parque Interlagos a X-Run, uma corrida de rua que está sendo organizada aqui em Aguaí pelo Wesley. Vou aproveitar e mandar um abraço para ele. Vai ser a corrida de rua e junto a ela vai ter uma caminhada também. Então a galera que se inscreveu ali, eu vi na lista, tem quase 400 pessoas inscritas. Aí à noite vai ter food trucks, vai ter banda tocando. Acho que é um evento super legal que vai acontecer em Aguaí no dia 10. Todo mundo que gosta de esporte. Onde vai ser? A largada no Parque Interlagos. A largada é chegar no Parque Interlagos. Então a caminhada, que é quem vai fazer com os cachorros, eu acho que vai ser uma volta na represa. E o percurso para quem vai fazer corrida é um percurso de 6 quilômetros. E a gente vai estar lá tentando fazer a volta aí mais uma vez. Mas, gente, agradecer aí a presença de todo mundo nesse dia do trabalho. A gente fez questão de estar aqui por respeito a todos vocês aí. A gente não para, a gente não descansa. A gente gosta de vir aqui de falar de futebol, que é um assunto que agrada a todo mundo. E agradecendo aqui o nosso professor David. David, que já trabalhou hoje de manhã, hein? Foi pro clube hoje de manhã apitar o jogo da galera ali. David, obrigado, viu? Edinho, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o programa. Não esqueça de curtir aí para valorizar o nosso trabalho. Menor, bom fim de feriado aí. Obrigado, David, Patrick. E eu acho é isso. Vamos compartilhar o programa, espalhar pelas redes aí. O programa tá bem legal, a gente faz o melhor que pode. E a você que ficou com a gente aqui, o nosso muito obrigado. Um bom fim de feriado. E aqueles que não vão trabalhar amanhã, aproveitem o fim de semana. Forte abraço a vocês aí. Chegou o Guia Comercial O Melhor de Aguaí. Aguaí agora na palma da sua mão. Um guia completo, organizado por categorias. Você sempre conectado. Clique Disque, rotas GPS, redes sociais, WhatsApp e muito mais. Acesse agora O Melhor de Aguaí, no seu smartphone, computador ou tablet. Você está pronto para uma revolução na sua experiência digital? Então chegou a hora de você conhecer a União Telecom. Com a União Telecom, você não tem só uma internet de fibra ótica ultra rápida, mas também o poder de 5G em um único chip. Só aqui você pode navegar nas redes sociais, trabalhar e até mesmo jogar aquela partida do seu jogo favorito com uma velocidade que você nunca imaginou ter. E não para por aí. Com a nossa TV digital, você tem acesso a uma infinidade de canais com qualidade de cinema. Junte-se à União Telecom e experimente o futuro da conectividade. Planos a partir de R$ 89,90. Vem pra cá.